Para quem não me conhece, eu sou Andréia Durso, sou terapeuta, taróloga, consteladora. E esse nosso encontro aqui hoje vai ser um encontro gostoso, leve. Vamos ao que interessa, né? Nós vamos falar da visão sistêmica do tarô como uma ferramenta terapêutica. E nós vamos falar dessa visão sistêmica, nós vamos falar dos arcanos maiores, nós vamos falar de jogos simples, mas efetivos, vamos falar de jogadas sistêmicas. E por que é importante a gente falar tudo isso, né? Porque nós não estamos falando de adivinhação, nós não estamos falando de evidência, nós estamos falando de uma leitura de campo, nós estamos falando de trazer uma orientação, um esclarecimento, de trazer luz para aquilo que o cliente não está conseguindo enxergar, para literalmente poder trazer a fluidez, a leveza, a prosperidade, aquilo que vai fazer a transformação na vida do cliente, daquela pessoa que está chegando até a gente, né? E por que isso é tão importante agora? É importante porque o mundo está precisando, né? São grandes as mudanças que a gente vem passando, as transformações tecnológicas que já chegaram e as que estão por vir, que são maiores ainda. É como se as pessoas estivessem cada vez, como se não, né? Elas estão cada vez mais precisando desse acolhimento, desse atendimento terapêutico. E se você já estiver preparado, já tiver saído na frente, você já vai estar pronto para esse movimento, né? Sem contar que esse trabalho é um serviço, um trabalho a serviço da vida. E isso faz toda a diferença, toda a transformação, né? No final eu vou falar, para quem tiver interesse, eu vou falar quais são os próximos passos, se você quiser aprofundar nisso, né? Mas vamos passar por tudo isso assim de uma maneira bem leve e gostosa. E para quem que é esse trabalho, né? Esse é trabalho para as pessoas que são curiosas das cartas, para aquelas pessoas que já são terapeutas, mas querem surpreender os seus clientes de uma maneira diferente, para aquelas pessoas que querem se conhecer, se desenvolver, se transformar, são para tarólogos que querem entender um pouquinho mais da visão sistêmica, não só do movimento das cartas, né? Para aquelas pessoas que querem fazer uma transição de carreira, para as pessoas que querem fazer do tarô um movimento, uma vida profissional, fazer o tarô a sua profissão. É basicamente para esse tipo de pessoas, né? E é importante eu entender que, assim, eu não tenho que decorar todas as cartas, o movimento é outro, o sentido é outro. O tarô, as cartas do tarô estão no nosso inconsciente coletivo e vão trazer orientações e esclarecimentos. E é um caminhar que eu vou caminhando e cada vez mais vou fazendo movimento e vou entendendo, né? À medida que a gente for passando por aqui, vocês vão falar isso que eu estou explicando, que eu não tenho que decorar, que é uma jornada que a gente faz. Uma outra coisa que é muito interessante eu saber é que quando eu vou fazer um atendimento, muitas vezes a pessoa acha que ela tem que ficar cara a cara com a pessoa e fala assim, ai meu Deus, eu não vou dar conta, o cliente sentado ali na minha frente. Não é assim. É claro que eu posso ter o atendimento presencial, eu também posso ter o atendimento online, mas eu posso ter o atendimento, inclusive, que é um atendimento no meu tempo, né? Eu tenho uma pessoa que eu ensinei a ela, né, a julgar o tarô sistêmico, e ela gosta muito de fazer esse atendimento com áudios, porque como ela, no momento, a disponibilidade de tempo dela é diferente, a pessoa fala, olha, eu quero fazer o jogo do ano, as previsões para o ano. Aí ela faz o quê? Ela vai gravando à medida que ela tem tempo os áudios. Na hora que o jogo está todo pronto, ela encaminha aquilo para a pessoa. Então, eu não tenho que estar cara a cara com a pessoa, né? Eu também não preciso de grana. Até a pessoa fala assim, eu vou precisar de um estúdio para poder gravar, eu vou precisar de microfone, eu vou precisar de uma câmera especial. Na verdade, eu não preciso de um baralho caríssimo. Não, eu não preciso. O que eu preciso, na verdade, eu não preciso de nada, eu já tenho. É esse celular mesmo que eu uso de WhatsApp. Essa é a ferramenta que, na verdade, nós vamos precisar. Então, assim, não é uma coisa assim, de outro mundo, não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um movimento que a gente faz com leveza, com alegria, com fluidez. Quando a gente está falando da visão sistêmica do tarô,
eu tenho que entender que a visão sistêmica ela tem 3 fundamentos, 3 pilares, né? Ela tem o campo morfogenético, ela tem o fenômeno e ela tem as ordens do amor. O campo morfogenético é onde estão as informações de todos os seres. Mais forte dentro de uma determinada espécie, mais forte dentro de um determinado povo, mais forte dentro de uma determinada família. O fenômeno é o fato de que quando eu faço uma julgada, essas informações que estão lá no campo, elas vão se apresentar. A minha alma, o meu ser, está conectado a esse campo de informações. E quando eu coloco as cartas, é aí que eu vou enxergar. E quando eu estou olhando sistemicamente para os jogos, né, eu tenho que estar atenta a essas ordens do amor, que são o terceiro pilar da visão sistêmica, né? O campo morfogenético, o fenômeno e as ordens do amor. As ordens do amor são leis universais, leis sistêmicas, igual a lei da gravidade. Não adianta eu concordar ou não concordar com ela. Ela existe e pronto. E ela atua na minha vida, no meu sistema familiar, na minha pessoa, né? E essas ordens são a hierarquia, que fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência e o meu lugar é a minha prioridade. Eu estar no meu lugar e daí o pertencimento. Isso é hierarquia, né? Então, primeiro vem meu pai e minha mãe, depois o casamento do meu pai e da minha mãe, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, o primeiro relacionamento, o segundo relacionamento. Quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. A prioridade é onde eu estou. Se eu estou no segundo relacionamento, o primeiro relacionamento tem a precedência, mas a prioridade é onde eu estou. E quando eu estou no meu lugar, é o lugar onde eu tenho fluidez, leveza, tranquilidade e que as coisas acontecem. Então, assim, isso é hierarquia. O pertencimento fala que todo mundo que criou um vínculo tem direito ao seu lugar, tem direito a pertencer. Então, uma vez que os vínculos, né, os vínculos mais fortes são os vínculos consanguíneos. Mas a gente tem vínculos fortíssimos que não são consanguíneos, né? Quando a gente joga as cartas, muitas e muitas vezes as pessoas chegam para saber de quê? Para saber de relacionamentos amorosos, para saber das relações entre as famílias, para saber das relações de trabalho. E eu vou ter que estar observando tudo isso para poder ver se essas ordens estão sendo respeitadas, para poder fazer a julgada e as perguntas corretas e adequadas para trazer essa fluidez, né? Então, se a pessoa criou um vínculo, ela tem o direito de pertencer. Aquele primeiro relacionamento, eu estou no segundo relacionamento, aquele primeiro relacionamento, ele tem que ter o lugar dele, ele foi o primeiro relacionamento. Aquela pessoa, se ela passou pela minha vida, eu só sou quem eu sou hoje porque ela existiu. Então, ele é o primeiro. O segundo que eu estou agora é onde eu estou. Mas aquela pessoa, ela não deixa de existir. Ela tem, no mínimo, um lugar de um grande professor. Pode não ter sido muito legal, mas ela foi uma pessoa com quem eu aprendi, com quem eu convivi, da onde eu tenho que trazer. Ela tem o lugar dela, né? Muitas vezes a gente exclui pessoas, sentimentos, situações que vão trazendo dificuldades para a gente. E quando a gente faz essas jogadas e tem esse olhar sistêmico, a gente vai ver, às vezes, o que está sendo excluído e que está trazendo tanta dificuldade na fluidez, na prosperidade, na harmonia na nossa vida. E a terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e receber, né? Nas nossas relações eu tenho que ter o equilíbrio, eu dou, eu recebo, eu dou e recebo. Às vezes as pessoas vão chegar e estão ali meio perdidas porque não conseguem compreender por que tanta dificuldade na relação afetiva, na relação entre os sócios, nas relações entre os irmãos, nas relações entre os amigos. E aí, essa lei também tem que ser observada. Não só a hierarquia, o pertencimento, mas também o equilíbrio entre o dar e receber. Essa é assim, né, a gente falando rapidamente, a visão sistêmica que eu tenho que trazer para dentro das cartas. E muito, né, nós vamos falar dos arcanos maiores, e muito do que os arcanos maiores se apresentam, eu vou ter que estar fazendo a leitura desse campo, para onde que as cartas estão olhando, qual que é a direção. Muitas vezes, né, a gente vai ter que entender o movimento, né, eu tenho que entender que o tarô, ele é um ser inteiro.
Ele não é um amontoado de cartas, né? É um louco que vai fazer uma jornada passando por todas as cartas, o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa, até chegar no mundo e conquistar. Ele faz essa jornada, ele está indo em direção ao mundo. Para quê? O mundo é quando eu já consegui a integração de todas o masculino. Eu vou o tempo todo fazendo movimentos de integração entre o masculino e o feminino. Eu vou as cartas que não estão falando do masculino e do feminino estão falando das relações entre o masculino e o feminino. E eu vou passando por toda essa jornada, trilhando essa jornada, até chegar no mundo, aonde eu já tenho um ser inteiro, pronto, completo, e pronto para ir para os 4 cantos do mundo, né? É uma jornada linda. Então, é basicamente assim, né? O louco, ele pega a bagagem dele, né? E vai atrás da mudança. O verbo do louco é ousar, se lançar, julgar. Muitas vezes o louco está ligado a alguma coisa que foi excluída, né, dentro do movimento da visão sistêmica. Lembra que antigamente, quando eles mandavam os leprosos embora, eles davam um cajado para aquela pessoa, enchiam aquela pessoa de guizos, para que aquela pessoa fizesse barulho na hora que ela estivesse se aproximando. Esse aqui é o louco, olha lá, com um cajado na mão, cheio de guizos, fazendo o barulhinho dele, né? O louco, ele é extremamente conectado. A gente vê que o chapéu dele ainda não acabou. Ele está totalmente conectado. A pazinha dele, que segura a bagagem dele, está aberta, voltada para cima. Ele vai fazer um caminho espiritual. É um caminho da matéria. O sapatinho dele é vermelho, mas é um caminho espiritual aqui na Terra. E se o louco se lançou para a próxima etapa da vida dele, né? Ele vai encontrar com o mago. O mago, ele é a energia primeira, a energia primordial. Em cima da mesa de trabalho dele tem todas as ferramentas necessárias para ele começar ou recomeçar qualquer coisa, né? O chapéu dele é meio que um símbolo do infinito, falando dessas infinitas possibilidades. Ele tem na mão dele o ativo e o passivo, quer dizer, o masculino e o feminino, uma bolinha, um bastãozinho. Olha lá, o ativo e o passivo. Aqui em cima da mesa de trabalho dele, olha, eu tenho 3 dados. Em cada dado tem o número, a somatória do número 7. Número 7, 3 vezes 7, 21. 21, eu vou dar lá no mundo, a carta do mundo é o 21. Aqui eu já vou mostrando a conexão entre as cartas, né? Eu tenho que olhar para as cartas e ficar pensando assim, o que essa carta está me mostrando? O que ela está me sinalizando? Para onde que ele está olhando? Observa que um pedaço da mesa não aparece na carta. Tem 3 pés essa mesa. Aí eu tenho que ficar curiosa assim, será que o terceiro pé é o próprio mago? Será que o mago, aonde que é que ele está sustentando essa mesa? Aonde que o que mais tem nessa mesa de trabalho? Ele tem uma sacola aqui que também está cheia de ferramentas. E o mago é aquele que vai falar, olha, vamos fazer uma viagem, vamos construir uma casa. Ele é a energia primeira. Se eu passei pela energia primeira, eu chego na sacerdotisa, ela está lá guardada dentro de um claustro, refletindo. O verbo da papisa ou a sacerdotisa é o refletir. Ela é uma mulher conectada com a intuição, sábia, é capaz de mover as energias. Muitas vezes está voltada para o passado, olhando para o passado. Observa que a mãozinha dela é branca e o rosto dela também é branco. Mas o livro dela é cor de carne, cor da pele. Então é como se ela estivesse falando, aqui eu tenho as escrituras da lei da vida, da humanidade. Mas muitas vezes está falando uma mulher que não está muito envolvida com sentimentos, ou então que é muito virginal, ou então que é muito puritana. Ao mesmo tempo que em alguns baralhos está falando daquela mulher que é oculta, que é escondida, que está guardada. Então talvez seja a terceira, a outra. São muitas as visões, né? E a gente tem que saber para onde que ela está olhando, né? Aqui atrás tem um ovo, tá vendo? Tem um ovinho aqui. Que ela, como se ela estivesse aqui guardando, acumulando, porque na
próxima carta, que é a Imperatriz, é onde vai ter a eclosão da vida, a explosão de vida. A Imperatriz é uma explosão de vida, é criação, é criatividade, é fertilidade, é a Mãe Terra, são projetos, são poder saber se defender, reconhecer os seus potenciais. É beleza, é o feminino, né? É a mulher, é a imperatriz e o imperador. Um que olha para o outro, um está aí para o outro, né? É muito lindo isso, né? Um está aí para o outro. É o feminino e o masculino. Na hora que eu olho para a imperatriz, eu vejo, né, que o cetro dela vem do útero dela, da onde vem a fertilidade. Ela tem um escudo, ela sabe se defender. Essa águia que está aqui, né, na Imperatriz, ela vai estar lá no Imperador. E o ovo que estava lá na papisa está lá na águia do Imperador. Né? Para a gente entender essa conexão entre as cartas, não é uma coisa desvinculada da outra. O tarô é um ser inteiro, integral. Eu tenho que saber que esse imperador, que é aquele que realiza, que concretiza, aquilo que o mago já tem energia primeiro, aquilo que a papisa refletiu, aquilo que a imperatriz gestou, projetou, ele vai realizar, ele vai concretizar, ele é dono do reino. Muitas vezes ele é duro, ele é rígido, ele é aquele que vai colocar limites, mas ele quer um mundo de paz. Observa que ele olha para o mundo, mas ele quer um mundo de paz. Ele está meio que ao mesmo tempo sentado, descansando no trono dele, mas pronto para levantar e agir a qualquer momento. Ele é cheio de sabedoria, observa que a barba dele é toda azul celeste, né? Vem desse lugar, dessa espiritualidade, está lá com um sapatinho vermelho igual o louco, mas num caminho também, numa jornada espiritual aqui na Terra. Esse imperador, né? Se eu passei pela imperatriz e pelo imperador, a próxima carta eu vou dar no Papa. O Papa, ele está aqui abençoando um casal. Então aqui também vai falar de uma hierarquia. É a primeira carta que eu vejo um ser acima de outros dois. Além de falar de uma hierarquia, está falando assim de uma conexão entre o céu e a terra, né? O Papa é aquele que vai levar os desejos aqui da terra para o céu e também vai trazer as informações do céu para a terra. É um mestre, é um professor, são crenças, às vezes crenças limitantes, às vezes está falando da espiritualidade, de abençoar, de bênçãos. Está falando de uma conciliação desse masculino e desse feminino. E se eu fiz essa conciliação, eu estou pronta para o próximo passo, que é fazer uma escolha, uma decisão. É onde que aparece 3 no mesmo lugar, são os enamorados. Na verdade, o grande namorado é esse aqui de cima, que vai lançar a flecha, né? A flecha do amor, porque tem que ser uma escolha que passa pelo coração. Muitas vezes está falando de um trio amoroso, muitas vezes está falando de amor, de relações amorosas, mas a maioria das vezes está falando de escolhas, de decisões, às vezes de uma encruzilhada, de dúvidas. Mas de decisões, eu gosto de falar assim, faça uma escolha amorosa com você mesma, né? Porque se eu não sou amorosa comigo mesma, com quem eu vou ser? E se eu fiz a escolha, eu estou pronta para dar o próximo passo. Ir em direção, avançar, conquistar. Às vezes a gente está falando de um amante, né? Olha aqui, eu tenho um cavalo masculino e um cavalo feminino. Eles parecem que eles estão olhando em direções diferentes, mas eles estão olhando na mesma direção. Tem um cavalo que tem os cílios grandão, que é o feminino, e tem um que tem os cílios mais curtinhos. E é como se falasse, eu estou num fluxo com a vida, buscando o meu lugar no mundo. Observa que nesse baralho aqui, ele não tem rédeas, ele está conduzindo o carro porque o carro está conectado com a própria Mãe Terra. Ele está no fluxo, no movimento da vida. E ele também está conectado, eu tenho que saber também nessa conexão. No aprofundamento a gente vai falar mais disso, né? Tem o primeiro decênio e o segundo decênio. Aqui eu tenho essa cortininha cheia de estrelinhas, porque o carro ele está indo buscar o lugar dele. E a estrela lá no segundo decênio, que é o 17, aqui o carro é o 7, a estrela ela encontra o lugar dela no mundo. Ela já está ajoelhada, ela já encontrou o lugar dela no mundo. O carro não, ele está indo avançando, né?
Eu carro é o avançar, ir conquistar. E ele vai avançar em direção ao equilíbrio, centramento, o caminho do meio, aquilo que eu fiz, aquilo que eu vou, o que é a lei de causa e efeito, a justiça, né? A justiça, eu não estou falando de simetria, eu estou falando de equilíbrio, né? A gente observa que um lado da carta é diferente do outro. O próprio trono é diferente de um lado do outro. De um lado, o cotovelo força a balança, do outro lado, o joelho sustenta a balança. O próprio colar dela, de um lado, é diferente do outro. É a primeira carta que olha na frente assim. É como se o tarô estivesse falando assim, olhe agora na sua cara e seja justo com você mesmo, né? Na hora que a gente coloca as cartas, eu tenho que olhar que carta está olhando para quê, que carta está conectada com que carta. Tudo isso traz esse lugar dessa visão e esse entendimento maior, né? A justiça vai estar muito falando assim, né? A imperatriz está falando bem da mulher. A justiça fala mais daquela mãe na terra, muitas vezes aquela mãe que é justa, que é dedicada, muitas vezes castradora, que vai ensinar, que vai mostrar o seu lugar. E se eu encontrei esse centramento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mergulho, um aprofundar. O eremita, ele já percorreu um longo caminho. Esse cajado aqui, ó, é do mesmo tamanho do cajado do louco. Só que esse cajado aqui, ele já está todo moldado pelo caminho que o louco vem fazendo, né? E o eremita, ele faz, às vezes, através de uma crise, ele vai fazer um mergulho interno dentro dele mesmo, buscando a sabedoria, a guiança, a identidade, a espiritualidade. É um momento de recolhimento, de isolamento, às vezes até mesmo um aprisionamento, às vezes um isolamento porque eu quero, às vezes um isolamento forçado. Também está falando de uma solitude ou de uma solidão, talvez uma depressão. Muitas vezes, quando a gente está colocando as cartas, né, ele tem essa lamparina aqui, às vezes, quando a gente olha, a gente vê que o eremita está iluminando todo o passado. Ou às vezes a gente olha e sente assim, olha, ele só tem a luz para esse lugar e ele não está enxergando o resto todo. Às vezes está falando do pai na terra, muitas vezes um pai ausente, mas o pai aqui na terra. Algumas vezes está falando de um alcoólatra, como se atrás dessa lamparina aqui tivesse uma garrafa. São muitas coisinhas que a gente vai aprendendo e a gente vai aprofundando. E ele está falando de uma sabedoria, né? O eremita fala de uma sabedoria, fala de uma identidade. Eu já percorri um longo caminho, eu vou devagar e sempre encontro. E se eu fiz esse mergulho e aprofundei, eu estou pronta para fazer uma mudança, a roda da fortuna, segurar essa manivela e girar a roda, né? Às vezes a roda da fortuna está falando mesmo do meu destino, da roda da fortuna. Mas é a matéria querendo espiritualizar, o espírito querendo materializar. Essa espadinha aqui em cima é do mesmo tamanho do bastãozinho lá do mago. Só para mostrar mais uma vez que as cartas estão conectadas uma com a outra, que não são amontoados, que é uma jornada que eu vou fazendo, um caminho que eu vou trilhando. É por isso que também eu fazer o estudo e o aprofundamento do tarô é um caminho de jornada, de transformação e de autoconhecimento, porque eu vou fazer nesses movimentos internos dentro de mim. E se eu fiz o movimento de avançar, de mudar, de fazer de uma nova maneira, eu estou indo para o segundo decênio, encontrando a força, né? No primeiro decênio, o mago, ele faz o movimento em cima, na parte de cima da carta. Já a força faz o movimento na parte de baixo da carta. Ela também tem um chapéu num formato de um infinito. E é como se essa força aqui que eu tenho que encontrar é uma força que amansa. Não uma força que controla, né? Eu olho para ela e vejo ela querendo domar, abrir a boca desse leão, né? Mas na verdade é eu poder reconhecer o meu leão interno e saber que eu também não vou controlar os leões, nem esse interno que está aqui, essa fera que está aqui, nem os que estão do lado de fora. E se eu posso lidar com isso,
eu posso encontrar a força que é mansa, que é serena, que é tranquila, né? Eu vejo os dentinhos aqui, ó. Aqui em cima estão os dentinhos do mesmo jeito que os dentinhos estão aqui, ó. São os mesmos dentinhos que estão aqui dentro. Tem detalhes muito interessantes, muito curiosos, né? Na hora que eu olho aqui, um pequeno detalhe. É como se a força, né, fosse uma mola propulsora. Aqui eu tenho uma mola propulsora que fala assim, tchum, agora vou para o segundo decênio. E se eu encontrei essa força, eu estou pronta para fazer um sacrifício voluntário. O pendurado, né, ele faz um sacrifício voluntário em prol de um bem maior. Mas também está falando de um movimento de eu estar buscando a minha espiritualidade, o meu entendimento, me gestar, me escutar. É a única carta que tem uma orelhinha no baralho todo, em todas dos seres humanos que estão nas cartas do tarô. É o pendurado, ele está ali se escutando, se gestando, às vezes está falando de uma gestação, às vezes está falando de um parto, às vezes está falando do vínculo, né? Eu estou pendurada aqui em cima do masculino e do feminino, né? Às vezes está falando da dor do corte, da ancestralidade, olha os vermelhinhos aqui, às vezes está falando da própria ancestralidade. E quando eu desamarro o meu pé, né? Eu estou pronta para realizar, para conquistar. Olha os pezinhos igual o imperador, igual a carta do mundo. Eu fico nesse movimento de estar pendurada até a hora que eu quero. Na hora que eu quero, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a grande mudança que eu tanto desejo. A carta da morte, que na verdade é o arcano sem nome, né? Você vê que todos os arcanos vêm com nome. Esse aqui vem sem nome. É uma grande, muitas vezes, algumas vezes está falando da morte mesmo, mas é uma grande mudança, é uma mudança radical que eu desejo. Eu vou ficar com aquilo que é o essencial. Quando eu olho o louco, né, fazendo a jornada dele, é como se a carta da morte fosse o esqueleto do louco. Eu vou ficar com o que é essencial. Eu não vou ficar com tudo, eu vou ficar com aquilo que é essencial, com o que faz sentido, né? Dentro do movimento da vida e do espírito. Você vê que eu tenho o azul celeste e o vermelho. A vida e o espírito. E a foice vem cortando, né? Muitas vezes é chamado também de o ceifador. Vem cortando tudo aquilo que já não cabe mais para que o novo venha. Muitas vezes falando daquelas coisas que são do meu pai, da minha mãe, deixando com eles aquilo que é deles, para poder fazer mais do meu jeito, com a minha cara. E se eu fiz esse movimento, né, de transformação, eu vou encontrar a serenidade, a paz, a harmonia, o equilíbrio, o anjo da temperança, né? Aqui eu já tenho o masculino e o feminino junto. O anjo, ele não tem sexo. E na hora que eu olho aqui embaixo, ó, o pezinho é roxo. É a soma do azul com o vermelho, o masculino e o feminino. Um jarro que verte, né? Do ativo para o passivo. É um fluido que está vertendo ali. É uma serenidade. É um harmonizar. E se eu harmonizei, né, no tempo certo, eu vou estar pronta para encontrar com o diabo. O diabo, ele na verdade, né, ele está falando dos meus desejos, do meu querer. O verbo do diabo é o querer. Ele está falando das coisas que eu vim viver no mundo, das minhas paixões, das minhas tentações, das minhas relações, das minhas dependências, do meu trabalho, do dinheiro, dos vícios. É disso que ele está falando. A carta aqui, né, do primeiro decênio é o Papa. Lá no aprofundamento nós vamos falar mais disso, né? Então, assim, o Papa, do mesmo jeito que ele estava lá em segundo plano com duas pessoas, o diabo está aqui lá em cima também, com os dois diabretes aqui, um masculino e um feminino. Do mesmo jeito que o Papa estava lá abençoando, o diabo aqui também está com a mão dele fazendo um grande movimento. E olha que interessante, o corpo do diabo, ele é todo azul celeste. Então, ele é um ser totalmente espiritualizado. E no corpo dele, ele vem tanto com sexo masculino quanto com sexo feminino. Falando que ele já está gritando e chamando pela androgenia, pela integração do masculino e do feminino. E ele é cheio de olhos também, como se falasse, olha, vamos abrir os olhos para aquilo que realmente é o meu desejo, como é que eu quero viver aqui no mundo.
E se eu passei pelo diabo, né, eu estou pronta para fazer uma grande transformação. Já não cabe mais, aquilo que não cabe mais vai vir à tona, vai explodir, vai surgir. Algo novo vai surgir. Talvez eu tenha que desconstruir tudo. É uma carta, não é uma carta fácil, mas eu posso ver também muitas vezes que é uma grande celebração, porque o novo está por vir, algo que está contido não dá mais para segurar. E se eu vou construir de uma nova forma, uma maneira que eu já estou pronta para fazer, uma maneira mais do meu jeito, né? Se eu olhar de um lado e do outro, de um lado tem 18 bolinhas, do outro lado tem 19 bolinhas. É a lua e o sol que já estão vindo aí. O grande arquétipo do masculino, o grande arquétipo do feminino. Já está aqui. Muitas vezes, né, eu estou vendo aqui como se fosse uma questão de ejaculação do masculino. E aqui eu já tenho um feto. Esse feto aqui é o feto da estrela que já vai nascer na próxima carta, né? Que ela já encontrou o lugar dela no mundo. É uma fé inabalável, um acreditar, o brilhar. Eu já estou compartilhando aqui com o rio da vida. Eu não estou trocando mais entre um e outro, eu já estou compartilhando com o rio da vida os meus saberes. Eu estou aqui humildemente ajoelhada porque eu já encontrei o meu lugar onde faz sentido, onde tem significado e propósito para mim. E se eu acreditei, tenho fé e encontrei o meu lugar, de um lugar muito receptivo e conectado com com todo o universo, né? Muitas vezes está falando da Via Láctea, de uma nutrição, de um amamentar, de um nutrir, né? Eu tenho aqui as estrelas e eu tenho as mamas aqui bem à vista, assim, falando dessa nutrição da Via Láctea, né? Eu tenho uma lua aqui, assim, né? Falando dessa receptividade no cabelo da estrela. E se eu fiz esse movimento de acreditar e ter fé, eu estou pronta para encontrar com a lua. Um último mergulho no meu inconsciente, encontrar o mais profundo, mais primitivo de mim mesma. É o grande arquétipo do feminino, a lua, são as fases, né? Muitas vezes é a mãe cósmica, a mãe divina, está falando da nossa intuição, está falando de magia, está falando do que está oculto. São movimentos que ficam muito claros, assim, a complementariedade das coisas também, né? Eu tenho uma torre aberta, uma torre fechada, eu tenho os dois animais, um com a cauda para baixo, o outro com a cauda para cima, a cor de um, a orelha da cor de um é da cor do outro, a cor do outro é da orelha da cor do um, né? A gente vê que esse primitivo ele já está em sintonia, apesar dele estar querendo ser visto, ele já está reconhecido na lua e a lua já está reconhecendo ele. Eles são da mesma cor. E se eu encontrei a mãe cósmica e vi o que estava... inclusive a lagosta faz oferendas para a lua, né? Esse crustáceo faz oferenda para a lua. Se eu já encontrei, né, já entrei em contato com os meus medos, a lua fala dos nossos medos, de uma superação. Se eu já entrei nesse contato, eu estou pronta para encontrar com o Pai Cósmico, com o Sol, com a transparência, com o calor, com a vida. Deixar para trás o que não cabe mais, né? Lá no muro, lá para trás. Aqui também tem uma conexão, né? Se eu fizer o contato com a carta do diabo, com o que está aqui, aqui eu tenho dois. O que fica dos dois diabretes aqui? Só o colar, né? Aqui eles já estão livres, já estão libertos, já estão num outro movimento, né? Já encontraram, às vezes está falando de gêmeos, às vezes está falando de criança, muitas e muitas vezes está falando da vida, do amor, da alegria de viver. E se eu encontrei a mãe cósmica e o pai cósmico, eu agora posso escutar o chamado do anjo e acordar para uma nova consciência, né? Eu tenho o homem e a mulher que escutam o chamado, o despertar, o acordar para uma nova consciência, e aí eu tenho já o nascimento dessa nova consciência, o ser andrógeno, que vai estar aqui no mundo conquistando, já esse ser que está aqui dentro, conquistando. Lembrando que escondidinho aqui está aquele ovo,
né, falando que agora eu estou encerrando um ciclo, pronto para começar um novo ciclo, falando que, né, o mundo traz a garantia de que o próximo ciclo vai ser melhor do que esse. E aí o louco já vai se apresentar mais uma vez para a próxima jornada, né? A gente faz essa jornada uma vez na vida, né? A nossa vida é essa jornada do louco, mas a gente também faz essa jornada do louco muitas vezes na nossa vida. E se a gente vai aprofundando nesse entendimento, né? Eu falo que o grande movimento é eu namorar as cartas. Quando eu olho para as cartas, eu vou vendo assim, o que é que eu tenho aqui? Estou olhando para a carta do mundo, aí eu vou ver aonde que ela está olhando. Eu vou fantasiando, eu vou viajando, esse anjo, essa águia. Eu vejo, olha, numa mão ela tem o feminino, na outra mão ela tem o masculino. Ao mesmo tempo que eu vou vendo, né? Observando as conexões, esse namorar, olha lá, a guirlanda já está aqui nos dois lugares, tanto no julgamento quanto no mundo. Eu pego o julgamento e fico olhando, o que essa língua desse julgamento está querendo me dizer? Qual que é o chamado dessa trombeta? O que essa trombeta está falando? Olha, os 4 cantos do mundo estão aqui. Do mesmo jeito que os 4 cantos do mundo já estão lá na carta do mundo. E esse namorar das cartas é que vai despertando esses arcanos em mim. Para na hora que eu vejo o jogo, eu vou entender o que ele está falando, qual que é a informação. Porque são vários os significados da carta. É por isso que eu não tenho que decorar, eu tenho que deixar que aquilo chegue até mim. E é nesse namoro, nesse entendimento, desse olhar para as cartas, desse conversar com as cartas, desse jogar, é que vai chegando, né? E deixando a nossa intuição fluir, é que vai chegando todo esse entendimento, né? Às vezes as pessoas vão me perguntando aqui, né? Estão me perguntando assim, mas eu tenho que realmente, são muitas cartas, você tem certeza que eu não tenho que decorar? Eu tenho certeza que você não tem que decorar. Você vai começar a perceber e entender. Às vezes você vai colocar as cartas para a pessoa e pergunta assim, o que essa carta está te dizendo? E a própria pessoa te fala o que a carta está dizendo. Às vezes ela está sabendo mais até que a gente mesmo. Eu vou estar em sintonia com o cliente comigo e eu com as cartas. Esse é um movimento conjunto, né? Eu vou colocar aqui agora, né? Vou fazer um jogo simples aqui, para a gente ver como que um jogo simples, muitas vezes, ele é efetivo e é simples. Não preciso eu não preciso de grandes fogos de artifício para trazer orientação e esclarecimento, né? Se você estiver aqui, talvez esse jogo seja para você. Então, fique atento, fique conectado, né? Se fizer sentido para você. Eu normalmente faço uma orientação, me conecto com meus guias, meu anjo de guarda, peço a proteção para poder trazer a orientação e o esclarecimento. Vou cortar, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas eu tenho essa intuição, eu tenho que ter um dom para julgar o tarô, né? Estão perguntando aqui. Não, não é assim. É claro que tem pessoas que têm mais a cabeça racional matemática, e tem pessoas que são mais intuitivas, são mais conectadas, mas tudo isso demanda o meu desejo de fazer. Né? O caminhar, o experimentar, o treinar, o praticar, o exercer. Né? É claro que tem aquele prego e o martelo, eu tenho o prego e o martelo, mas é a maneira que eu vou praticando e exercitando que eu vou adquirindo o know-how e a tecnologia de melhor apertar aquele parafuso, de martelar aquele prego. Assim também são com as cartas do tarô, né? Quanto mais eu vou praticando, mais ele vai conversando comigo, mais as coisas, a intuição vai ficando aflorada. Quanto mais eu vou validando a minha intuição, mais ela vai se firmando e vai chegando.
Então, eu vou fazer aqui, vamos dizer assim, vamos trazer uma questão assim, que... Deixa eu pensar aqui, uma boa pergunta, né? Para a minha vida, né? Para que eu possa ter êxito no meu movimento atual, na minha visão, para que eu possa ter sucesso na minha vida profissional aqui e agora. O que o tarô pode me orientar? Então, um jogo simples. O que precisa ser acionado? O que precisa ser refletido? E o que precisa ser criado? O que precisa ser acionado? O mago. O que precisa ser refletido? O imperador. E o que você precisa criado? O diabo. Olha que coisa interessante, né? O que precisa ser acionado? Aparece o mago. É como se tivesse o mago na casa 1. Então, é 1 com 1, 2. Então, eu tenho a energia, o mago com a energia da carta 2, que é a papisa. Então, é como se falasse assim, eu já tenho todas as ferramentas, eu tenho que começar, eu tenho que dar o primeiro passo. Vamos fazer. Eu tenho que fazer como? Com sabedoria, com reflexão, com intuição. A carta 2, a papisa, a sacerdotisa, fala, você já tem todas as ferramentas. Então eu tenho que dar o próximo, eu tenho que colocar isso a serviço da vida. Já está pronto, já tem energia primeiro. Eu tenho que confiar, acreditar e fazer o movimento. O que eu tenho que refletir? Aparece o imperador na posição 2. O imperador 4 na posição 2, a carta 6. Os enamorados. Então eu tenho que decidir. Eu tenho que olhar para esse jogo, né? É interessante que o mago e o imperador estão olhando para trás. É quase como se estivesse falando assim para mim. Olha só, esse imperador que quer realizar, ele literalmente tem que olhar realmente para o desejo e para o começo. Qual que é a ideia primeira? Qual que é a energia primeira? Vamos pôr em ação. Tenho que também, se os dois estão olhando para o passado, eu tenho que olhar para tudo que me trouxe até aqui e falar muito obrigada. Você me trouxe até aqui. Foi tudo o que eu fiz até hoje que me ensinou e me fez a pessoa que eu sou hoje. Então eu também tenho que ter essa gratidão por tudo que foi até hoje. E eu tenho que literalmente decidir realizar. Eu tenho que escolher realizar. E essa é a reflexão. E essa decisão tem que passar pelo coração, os enamorados. Não é uma decisão com a mente. Dentro desse movimento, olha o que eu vou conseguir. Eu tenho o diabo com a energia da lua, né? O diabo vai falar do meu desejo, do meu querer, do meu trabalho, do meu dinheiro. O que vai ser criado? Vai ser criado realmente um grande desejo. Um grande desejo com a energia do feminino. A lua fala de ocultismo, a lua fala de magia, a lua fala de intuição, a lua fala de enxergar, de uma superação dos medos. Então, é como se estivesse também falando desse movimento que vai ser criado, esse grande desejo e essa superação, essa conexão com essa intuição e dessa superação para colocar todo esse movimento em ação. Se eu quero ter mais uma informação, né? Carta 1, 4 e 15. 1 com 4, 5. 5 com 15, 20. Eu vou reduzir. 20, reduzir é 2 mais 0. 20 é 2 mais 0. Eu vou lá no meu monte. 1, 2. A mensagem dos mestres, olha que maravilha. É só confirmação. A roda da fortuna. Faça o movimento. Está na hora de dar o próximo passo.
faça o movimento. Se o seu desejo é fazer uma transição de carreira, faça o movimento. Se o seu desejo é colocar um novo projeto em ação, faça. Agora é a hora, é o convite, está aqui. O desejo está aí, a energia primeira está aí, o diabo está aí. Tem que passar, tem que ter determinação e vontade. Chama pelo seu anjo de guarda. É a carta 10 na posição 4. Pede a proteção do seu anjo de guarda. E você vê que é um movimento, já está no movimento. Acredita, confia. Faça realizar, né? Ó, 1, com 10, 11, a força, tem força. 10 com 4, 14. Tem harmonia, tem anjo de guarda, tem proteção. 10 com 15, 25. Reduzo, 2 mais 5, 7. O carro, avançar, dar a direção, conquistar. Um jogo extremamente positivo, né? Um jogo pequeno, efetivo e positivo. Para mim, eu adorei. Para o meu projeto que eu estou com ele em mãos, isso aqui para mim foi um verdadeiro presente. Eu gosto, inclusive, né? Vou ficar com esse movimento aqui. Eu vou guardar essa cartinha da Roda da Fortuna e vou fazer uma carta do fundo do baralho. O julgamento. O julgamento fala, tem uma boa solução, anda a caminho. Confie e acredita. Escuta o chamado do anjo. Veja a beleza nas pequenas coisas do dia a dia, né? A Roda da Fortuna, o primeiro decênio e o segundo decênio. Confia e acredita. Muito legal esse jogo. Eu desde já agradeço as orientações recebidas. Esse é um jogo simples, efetivo, né? Legal, interessante. Uma jogada sistêmica, como é que é isso, Andréia? Muitas vezes as pessoas querem, né? Aqui eu tive a visão sistêmica, é olhar a direção também da carta. A informação que está na carta e a visão, né? Você viu que eu observei a direção que o mago estava olhando, observei a direção que o imperador estava olhando. Vi a necessidade também de agradecer a tudo que me trouxe até aqui. Isso é a visão sistêmica. E muitas vezes existem jogadas literalmente. E a gente pode também trabalhar com essas jogadas. Então, por exemplo, uma jogada sistêmica, vamos dar um exemplo de uma jogada sistêmica. Né? Já pedi a orientação anteriormente, então, como estou fazendo aqui, de repente essa também serve para você. Vamos fazer um relacionamento amoroso dentro da jogada sistêmica, né? Então, por exemplo, uma carta, a primeira carta vai ser o que é que eu tenho que olhar, né? Como que os meus ancestrais viveram as relações amorosas. O que eu tenho que olhar em relação às questões da minha vida, o que eu já vivi na minha vida amorosa. Qual que é a orientação para a minha vida atualmente amorosa, né? Então, os meus ancestrais como viveram, a minha vida até hoje como foi, como deve ser agora, a orientação para o momento. Olha que interessante, né? Me parece que de alguma maneira os meus ancestrais, a carta do mundo é a melhor carta do tarô. É como se já tivesse a integração do masculino e do feminino. Mas também está falando de algo que muitas vezes pode estar contido, né? Então, talvez eu veja que na minha história dos meus ancestrais, olhando para esse jogo, tiveram muitos que conseguiram efetivamente viver o amor. Mas tiveram muitos que ficaram aprisionados no amor ou na falta, ou na possibilidade de não poder amar. Que não puderam ir para o mundo amar. Que ficaram presos em algo, né? Lembrei aqui agora mesmo de uma tia minha que ficou presa e não pôde ir para o mundo
e casar com o homem que ela queria, porque os irmãos dela não aprovavam o homem que ela amava. Então, assim, e eu vejo aqui, né, o que eu já vivi nas minhas relações amorosas, eu tô vendo aqui esse mago quase que de uma maneira infantil, olhando para esses ancestrais, como eles viveram, né? Então, internamente, qual que é o movimento que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para esses ancestrais e falar com eles. Muito obrigada pela maneira como que vocês viveram. Eu quero que vocês saibam que tudo que vocês viveram valeu a pena. E me abençoem se eu posso fazer diferente, né? Eu tenho que olhar para tudo isso que eu já vivi na minha vida, que de alguma maneira ainda estava honrando não, olhando para a ancestralidade, né? Porque eu honro quando eu faço diferente. Olhando para trás e tentando ainda repetir um pouquinho a história e falar, olha, foi dessa maneira que eu consegui fazer. Olhar para aquelas pessoas com que eu já me relacionei e ver tudo que eu aprendi com elas. Agradecer as coisas boas que eu vivi, os bons momentos que eu vivi. E falar, olha, eu agora te libero para você seguir a sua vida e eu me libero para me seguir a minha. E te agradeço por tudo que eu vivi. E o meu conselho para o momento, olha que coisa mais linda, né? É eu poder realmente viver o prazer, o desejo. E o desejo como? Da mulher. Porque é 15 a posição 1, posição 2, posição 3, né? Olha aqui, 15 na 3, 15 com 3, 18, o arquétipo maior do feminino. É como se agora, né, o tarot estivesse falando assim, presta atenção, moça, agora vá viver o prazer de ser a mulher, viver a relação inteira, sendo você inteira, podendo também estar disponível para um homem inteiro e fazer verdadeiramente a troca prazerosamente. Achei também um sucesso, né? E como uma grande orientação, sem criar dependências, sem criar amarrações, né? Já que é uma orientação, é como se falasse, tem que ser de uma maneira prazerosa e não no jogo de dependência de um que depende do outro. É da interdependência quando eu posso viver o prazer e a alegria. Adorei o jogo também. Também agradeço, um jogo bem diferente e inusitado, né? E é de uma maneira de uma reconstrução, né? Eu vejo aqui, ó, um louco aqui, né? Ousando, da mesma maneira que eu vejo aqui o que eu vivi com o diabo, né? É uma reconstrução a torre, fazer de uma nova maneira. Então, bem significativo, bem interessante esse jogo. E eu agradeço as orientações. É disso que eu estou falando, né? É desse movimento todo. Eles estão me perguntando aqui assim, se vão saber ler dessa maneira. Claro que vão aprender. É uma conexão, vão aprender de várias maneiras. As pessoas me perguntam também assim, e você ganha dinheiro com isso? Ganho. Todo mundo pode ganhar, né? Eu estou oferecendo um trabalho e a pessoa vai me retribuir. É o equilíbrio entre o dar e receber na relação profissional, né? Eu trabalhei, eu estudei, eu investi, eu estou contribuindo e a pessoa vai me retribuir com o dinheiro para me poder também me sustentar. E as pessoas às vezes acham que não dá para viver de tarô e dá para viver de tarô. E é uma coisa muito legal e muito bacana. E o tarô serve para orientação de qualquer coisa, para a vida profissional, para a vida amorosa, para conflitos entre casais, entre irmãos, entre amigos, para infinitas as possibilidades. Então, assim, o importante, né, é a gente fazer a pergunta corretamente. Se você quiser fazer mais perguntas, quiser fazer comentário, você deixa aí
nos comentários, aí na descrição tem o meu e-mail, tem o meu telefone, meu zap. Se você quiser, pode me mandar as perguntas, eu respondo. Eu gosto muito dessa interação, né? E assim, se você gostou desse conteúdo aqui, se você ficou mais curioso, quando eu comecei, era diferente, né? Não existia assim como hoje, cursos gravados, a internet. As coisas hoje são mais acessíveis. Eu tive que passar por vários professores, estudei muitos livros. E hoje também é possível fazer assim, mas a gente tem novas possibilidades hoje em dia, né? Se você gostou desse conteúdo, eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho um aprofundamento que são 4 encontros, um encontro por semana, onde a gente vai falar em cada encontro desses assuntos, né? Nós vamos ter um encontro para visão sistêmica, nós vamos ter um encontro para os arcanos maiores, para a gente poder aprofundar em cada carta. Nós vamos ter um encontro para os jogos simples e efetivos, para a gente ficar bem afiadinho nos jogos simples e efetivos. A gente vai ter um encontro só para as jogadas sistêmicas, para a gente fazer um verdadeiro aprofundamento nisso, né? E vai para esclarecer, esses encontros também são para esclarecer dúvidas, porque esse aprofundamento, ele vai com o bônus de uma gravação do tarô, da formação do tarô sistêmico com baralho de Marcelle. Então, você vai poder, se você quiser, assistir antes e depois esclarecer dúvidas. Você pode esclarecer as dúvidas durante os encontros. Você vai fazendo as perguntas e eu vou esclarecendo diretamente para você. Então, assim, se você gostou disso, vai ter algum lugar aí, você clica aí, entra em contato com a nossa equipe, fala, olha, eu assisti, participei lá do encontro com a Andréia, ela falou que eu podia ganhar esse bônus dessa gravação, dessa formação do tarô do baralho de Marcelle, e eu estou interessada em participar desse aprofundamento, e ela vai te falar se é para você, como fazer, como que é. Eu quero dizer assim que foi uma alegria estar aqui, que eu agradeço. Se você gostou, compartilha, me segue nas redes, liga o sininho e agradeço a sua presença, estar aqui. Muito obrigada e até breve.